Olá pessoal, eu sou Bruno Bueno e agradeço mais uma vez por fazerem parte deste universo invulgar. Como sempre, estamos trabalhando por você e esperamos ter para sempre sua presença sendo inscrito em nosso canal. E também deixe seu like, comente, compartilhe para que o trabalho não pare e possamos sempre trazer bons conteúdos cada vez mais. Seja muito bem-vindo! Hoje o relato será um pouco aterrorizante, mas só um pouco. Aliás, nem tão aterrorizante assim. Vou mencionar um fato muito interessante ocorrido nos Estados Unidos, chamado a Maldição de Tecumseh, ou a Maldição dos 20 anos. Legal! Bem louco! Empolgante! Mas primeiro, vamos entender a história. No ano de 1811, antes de William Henry Harrison se tornar o presidente dos Estados Unidos, ele foi o governador do estado de Indiana. E como na época, boa parte deste estado era composto por tribos indígenas, Harrison resolveu fazer um acordo com eles, a fim de permitirem a colonização do homem branco em meio a eles. Como Tecumseh, líder da tribo indígena Shawnee, não aceitou a proposta, Harrison enviou tropas para atacar os índios da tribo, com o intuito de tomarem o território. Tecumseh perdeu a batalha para o homem branco e as terras foram tomadas. No entanto, seu irmão indígena, chamado Tenskwatawa, conhecido pela tribo como o Profeta, lançou uma maldição contra Harrison e todos os ocupantes futuros da Casa Branca. Estranhamente, em 1836, quando Harrison se candidatou para a presidência do país, Tenskwatawa disse o seguinte: Harrison não ganhará este ano o posto de grande chefe, mas ganhará da próxima vez. E quando fizer, não terminará o seu mandato, morrerá durante o exercício. Quando alegaram que nenhum presidente jamais morreu em exercício no país, o índio profeta continuou dizendo: digo-vos que Harrison morrerá, e quando ele morrer, vós recordareis a morte do meu irmão Tecumseh. Vós credes que perdi os meus poderes. Eu que faço que o sol escureça e os peles vermelhas deixem a água ardente. Digo-vos que ele morrerá, e depois dele todo grande chefe escolhido a cada 20 anos, daí em diante. E quando um morrer, todos recordarão a morte de nosso povo. Porra, tudo isso? William Henry Harrison não venceu as eleições de 1836, mas em 1840 ele assume a presidência norte-americana, exatamente como o índio profeta predissera. E um ano após o início de seu mandato, ele morre devido a uma forte pneumonia. Desde então, todos os presidentes eleitos em anos terminados em zero, como por exemplo o ano de 1840, em que Harrison foi eleito, morriam durante o mandato, de 20 em 20 anos. Então, 20 anos depois, em 1860, Abraham Lincoln foi eleito presidente dos Estados Unidos, morrendo em exercício, assassinado no ano de 1865.
Faleceu. Em 1880, foi eleito James Garfield, morrendo também em exercício, assassinado no ano de 1881. Faleceu. Em 1900, William McKinley se elegeu, sendo assassinado em 1901. Faleceu. Em 1920, se elegeu Warren Harding, que morreu de causas não esclarecidas no ano de 1923. Faleceu. No ano de 1940, entrou na presidência Franklin Roosevelt, que morreu por uma hemorragia cerebral, exatamente no ano de 1945. Faleceu. Em 1960, se elegeu John Kennedy, que foi assassinado em 1963 com um tiro na cabeça, enquanto desfilava pelas ruas em um carro conversível aberto. E morreu. Lembrando que todos estes presidentes morreram ainda estando em suas funções de presidente em exercício. A eleição do presidente Ronald Reagan foi o caso que talvez quebrou a suposta maldição. Ele se elegeu em 1980, 20 anos depois também, e se reelegeu em 1984 e terminou seu mandato em 1989. Porém, ele sobreviveu a uma tentativa de assassinato durante esse período, onde tomou um tiro perfurando seu pulmão, mas sobreviveu. Ele foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a sobreviver a uma tentativa de assassinato. Cara, você é foda! Sério mesmo, cara? Você é muito foda! Você é demais! Parece então que a maldição havia acabado, pelo fato do presidente Ronald ter sobrevivido. Porém, curiosamente, 20 anos depois, no ano de 2000, George Bush assume a presidência e também sofreu uma tentativa de assassinato. Durante um discurso, o assassino lançou uma granada contra ele, mas ela acabou falhando e não explodiu. E por isso, foi mais um presidente praticamente dentro da maldição dos 20 anos que sobreviveu. E seu mandato com a eleição durou até o ano de 2009. Após isso, veio Barack Obama. Em 2020, o presidente que estiver no poder vai ter que estar com os olhos bem abertos. O estranho é que praticamente todos estes presidentes sofreram atentados de homicídio. Teria o índio profetizado realmente uma maldição? Ou há algo muito além disso? Não sei. Curioso, estranho e, claro, invulgar. Deixe nos comentários abaixo a sua opinião. Até mais, pessoal! E como sempre, venha fazer parte deste nosso universo invulgar.